de ler um mangá ou assistir um anime, é comum que a gente tenha uma pré-definição mental que diz respeito apenas à estética de algumas imagens da obra. Afinal, às vezes a sinopse não define com perfeição o enredo ou nem mesmo temos a informação da sinopse para nos basearmos. Porém, vivendo na era da informação, é inevitável esbarrar em algumas imagens de algum mangá ou anime. Às vezes, por anos, tendo apenas como referência a obra algumas imagens, nos fazendo automaticamente imaginar como seria aquela história de acordo com o nosso ponto de vista visual, o que ficou bastante redundante, né? E com Jojo não é diferente. Cada parte é praticamente única e cada uma conta com uma temática específica. E lendo a partir da parte 1, é inevitável imaginar que todas as partes possuem uma conexão, como se estivessem contando uma história única, apenas mudando o protagonista e alguns pontos de vista dos mesmos. Ai ai, como era boa essa época em que eu achava que Jojo era apenas uma história longa. Bons tempos. E por muitos anos eu olhava para JoJo e tentava imaginar como será que o autor vai encaixar essa história com as demais. Já lendo a parte 7, isso antes até mesmo do anime da parte 6, eu lembrava de coisas deixadas em aberto nas partes anteriores. Principalmente na parte 4, Diamond is Unbreakable, pois já sabia que JoJo se passava em Morio e ficava pensando: será que aquilo que acontece naquele momento específico é resolvido e explicado em JoJo? Afinal, eu já tinha entendido o lance de dar um reboot em Jojo na parte 7, permitindo ao autor criar uma história única e bastante diferente das demais. Mas eu jurava que em JoJo a gente retornaria às conexões com todas as outras partes. E pra minha surpresa, atenção, alerta de spoiler, hein? Já estão avisados. Não tinha nenhuma conexão com as partes anteriores. Morio do Universo 1 não possui qualquer menção em JoJo, ou que talvez exista esse universo, no máximo uns easter eggs aqui e ali. E se há conexão, é apenas com a parte 7. E por isso, decidi trazer nesse vídeo algumas coisas, alguns pontos bacanas que eu achei que estariam em JoJo, a parte 8 de Jojo. Aliens em Morio. Bom, como todos já devem saber, o Mikitaka é um dos personagens mais bizarros e misteriosos em Jojo. Afinal, ele seria mesmo um alien? Seria o stand dele uma informação crucial sobre o meteorito que formou as flechas de stand? Era o que eu imaginava na época. Ou seria ele só um louco com um stand e nada mais? Nenhuma dessas perguntas são respondidas na parte 4, e isso é até bacana, deixa um mistério no ar e tal. Eu gosto de coisas não respondidas, justamente pra gente poder teorizar futuramente. Porém, eu já sabendo que a parte 8 se passava em Morio, vendo as imagens das capas e dos personagens insanos, eu jurava que essa temática alienígena iria voltar com tudo. Talvez explicando ou não o mistério em volta do Mikitaka. Quem sabe ele sendo um personagem que conectará os dois universos. E eu sei que existe o Rohan da parte 9, mas isso nem havia acontecido quando comecei a ler JoJo. E fala sério, olha o visual desses personagens. Eu jurava de verdade que aliens iriam aparecer na Morio do Universo 2. E sei que ainda teve os humanos e animais de pedra, que por um tempo eu continuei jurando que eles seriam aliens em algum momento. Ou talvez homens do pilar como na parte 2. Mas não, eles são seres criados quase que apenas para a parte 8 de Jojo. Nada de aliens por aqui. E talvez isso nem seja abordado em Jojo outra vez. Mikitaka, o personagem mais único do universo de Jojo. E se você chegou até aqui, é porque o vídeo tá bacana. Então deixe seu like e se gostou mesmo, se inscreva, ativa o sininho. Além de me ajudar muito mesmo, você ainda garante um conteúdo bem diversificado. E sem mais enrolação, voltamos ao vídeo. O Josuke da parte 8 foi responsável por salvar o Josuke da parte 4. Outro mistério que nunca foi resolvido, se tornando mais um plot deixado de lado pelo Titio Araki, é sobre quem teria salvado Josuke na infância. Eu acredito que, a princípio, o Kira, utilizando Bites the Dust, iria fazer um monte de burrada nas linhas temporais, forçando o pessoal em Morio do Universo 1 a resolver os problemas, retornando a momentos do passado. Porém, acho que o autor Hirohiko Araki mudou de ideia.
talvez não sabendo como essa viagem no tempo poderia acontecer, descartando completamente esse plot e se tornando um dos mistérios não resolvidos de Jojo, o que poderia ser resolvido na parte 8. Antes de ler JoJolion, eu jurava que isso seria respondido. Até mesmo quando eu já havia descartado a ideia de ter aliens em Morio, eu achava que viagem no tempo, ou multidimensional, seria algo possível, pois os vilões principais em Jojo possuem esse padrão de terem a capacidade de manipular o tempo e espaço, e como já tínhamos alguém capaz de manipular multiversos, como Funny Valentine na parte 7, pra mim, era óbvio que o vilão principal de JoJolion teria a capacidade de voltar no tempo. Mas aí nos enfiaram Toru com um poder que, ao meu ver, foge completamente desse padrão que vinha se estabelecendo desde a parte 3 de Jojo. Mas ok, o vilão poderia ser diferente. Quebrar padrões é legal quando bem executado. Mas ainda tínhamos a fusão do Josefumi com Kira, que deu origem ao Josuke da parte 8, também conhecido como Gap. E aí eu mantive até o final a ideia de que o Soft and Wet iria ativar de alguma forma o Bite the Dust, ainda mais quando veio todo aquele lance do Go Beyond sendo uma bolha que na verdade eram linhas que giravam tão rápido que não faziam parte daquele universo ou algo assim, eu tô ficando maluco, e que no final o Josuke da parte 8 indo parar no universo do Josuke da parte 4 no passado, aonde Gap seria o tal homem que salvou o Josuke. E pra ser mais bacana a cena, nós nunca vimos como é o cabelo do Gap embaixo daquele chapéu. E essa seria a cena em que o chapéu dele cairia e nos revelaria um topete pica igual ao do Josefumi. Mas não, nada disso existiu. E eu confesso que nessa parte eu fiquei bastante decepcionado. Caramba, a gente sempre teorizou que o Josuke se salvou, mas como ele se salvou se ele não retornou ao tempo? Claro, com alguém de um outro universo com o mesmo nome e com o mesmo penteado, mas não. Tivemos um final de JoJolion um tanto quanto amargo, sem responder plot do universo 1 e de um jeito bem triste pro final da história de JoJolion. Só quem leu JoJolion sabe o quanto aquele final é meio decepcionante. Você gostando ou não, ele é triste. Enfim. Eu esperava algo mais da Morio do universo 2. Universos diferentes e a fusão de Morio. Ignorando o final amargo que acabei de spoiler pra vocês, eu jurava que JoJolion iria retornar a se conectar com todas as partes de Jojo. Acho que deixei bem claro isso no vídeo, né? Talvez um retorno até mesmo das flechas de Stands. Eu achei que de alguma forma os personagens seriam capazes de viajar através de dimensões e linhas do tempo. Talvez explicando plots que foram deixados em aberto, seja talvez por algum vilão ou, como eu falei anteriormente, como o Go Beyond do Gap. Ou talvez ele seria capaz de desenvolver alguma outra técnica, através ou não do Go Beyond, mas nada disso aconteceu. E pra ser sincero, a história mental que criei pra mim mesmo com relação à minha pré-concepção de JoJolion era mais legal, sei lá. Eu fico triste por não ter conexão nenhuma e nos deixar com mais perguntas do que respostas. Eu queria muito ver as duas Morio se fundindo de alguma forma. Sabe, personagens do universo 1 se encontrando com os do universo 2. E mesmo que a gente goste do plot final com o Toru, você não sente que falta alguma coisa? É quase como se o plot do Toru fosse metade de JoJolion, na minha opinião. Eu acho que faltava coisa ali. Eu acho que o Araki poderia iniciar uma conexão com outro universo através da luta com o Toru. E sendo mais um vilão da semana. Vilão da semana com um arco bem longo. E talvez esse terceiro grande arco de JoJolion, que talvez pudesse ser produzido através da saga do Toru, não tivesse um vilão exatamente, mas apenas uma ideia para conectar os dois universos. Talvez uma saga com apenas uns 10 capítulos. Cara, se você leu mais de 100 capítulos de JoJolion, você aguentaria mais 10 capítulos. Eu jurava, desde o início da serialização de JoJolion, que o Araki pensava em conectar os dois universos. Eu sei lá, e tinha tudo pra isso acontecer. Desde o início da serialização de JoJolion, o tema é fusão. Será que lá no início não era uma ideia do Araki conectar os dois universos? O que eu aprendi lendo JoJolion? Porque a metade encerra o arco do Gap, mas e o restante? É só o plot de JoJolion e nada mais pra aquele universo? Bom, acho que talvez nunca saberemos se realmente o Araki tinha alguma ideia lá no início que ele descartou ou não. Então, só nos resta imaginar e teorizar. E bom, é nesse clima amargo que o vídeo se encerra, igualzinho o final de JoJolion.
Se chegou até aqui, deixe seu like, comenta aí se existe mais alguma coisa que poderia acontecer em JoJolion e não aconteceu. E em outras partes de Jojo também, tô querendo fazer um vídeo igual sobre a parte 7. Então já comenta aí embaixo o que achou também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.